Bom, hoje a gente conversa também informalmente sobre alguns episódios acontecidos aqui na Bolívia, nosso vizinho, e que de certa maneira tem muitas implicações com o Brasil, seja do presente, seja do nosso suposto futuro próximo. A Bolívia, como todos sabem, passa por um processo de golpe de Estado, de destituição até que se prove em contrário de um poder legítimo. Esse golpe de Estado, ele não é um golpe, digamos assim, aquele tradicional em que apenas os militares participam. Ele, na verdade, é um golpe civil-militar. E esse componente do civil, participando dessa orquestração de um novo poder ou de tentativa de remoção desse poder até que se prove em contrário legítimo, com a reeleição de Evo Morales, essa participação civil tem componentes altamente fascistas. E eu vou frisar, vou citar, vou me empenhar apenas em um desses pontos, que é o messianismo e a tentativa de criação de uma certa mitologia do poder. Não é à toa que o civil golpista, o Camacho, ele adentra ao Palácio do Governo, ele retira toda a simbologia indígena presente. Essa simbologia indígena, ela é reveladora, digamos, das lendas mais antigas de formação da cultura e do povo indígena boliviano. E no seu lugar ele começa uma pregação messiânica de uma religiosidade aquém da Idade Média, se a gente pode dizer assim, porque ela é pregadora de ódio, essa religiosidade, ela é pregadora de uma salvação a partir de uma crença única ali depositada, que na presença dele. Y ahí está Luis Fernando Camacho. Lo que se ha dicho, la Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno. Nunca más volverá la Pachamama. Hoy Cristo está volviendo aquí al Palacio de Gobierno. Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido. Tú has dicho que tú lo vas a cumplir y lo has dicho, Señor. Hemos confiado y hemos creído aquí en tu Hijo, Señor, aquí en Luis Fernando, Señor, quien tú lo has levantado como un David que se ha defendido contra Goliat. Y hoy hemos dado la piedra, esas tocadas para ganar al Goliat. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. E não à toa ele está ajoelhado nesse momento, também lendo passagens bíblicas, e ele está ladeado por dois militares. Então a gente tem uma composição de poder, digamos, civil-militar, mas com esse fundamento altamente messiânico. E quando eu digo messiânico, é no sentido de que aquele indivíduo que adere a esse messianismo, e que no fundo é um dos elementos do fascismo, ele, ao fazer esta comunhão, esta adesão, ele aceita um componente de religiosidade que remete, obviamente, a uma salvação, mas esta salvação provém de um poder. É aquele poder que o Camacho e aqueles dois militares querem representar naquele momento. E, além disso, ao fazer esta saudação messiânica religiosa, o indivíduo que adere a esse processo, ele abre mão de toda capacidade de autonomia, de participação, de decisão e de inteligência política. Ele abdica de toda a condição política, ele abdica daquela imagem clássica da filosofia política grega, do animal político, que somos todos nós, na verdade, dotados de razão, dotados de capacidade, dotados de vontade e vontade de poder para decidir, tanto questões do âmbito privado, individual, ao fazermos nossas escolhas individuais, familiares, como participamos de grupos mais próximos, como interagirmos na família ou até mesmo na escolha de um representante, de um presidente da República.
Quer dizer, a expressão de animal político tem um componente muito maior do que o simples exercício político tradicional, no nosso caso seria de ser candidato ou eleger algum candidato, né? De qualquer forma, naquela emblemática posição, ajoelhada, lendo passagens da Bíblia, após ter desconstituído todas as imagens da cultura indígena formadora da tradição e do povo na Bolívia, esse senhor Camacho, ladeado por 2 militares, está dizendo: eu sou a salvação e eu estou guiado por este livro religioso. Qualquer semelhança com o Estado Islâmico ou algo do gênero, com o Talibã, com Al-Qaeda, com outras ideias, com outras formas de representação religiosa, mas com fundo altamente fundamentalista, quer dizer, não apenas lendo ao pé da letra, mas muitas vezes interpretando aquilo que se lê com um objetivo específico de poder que se tem em mente, qualquer semelhança não é coincidência, não é? Só que neste caso, esse messianismo, ele não é baseado no Alcorão, mas ele é baseado no Antigo Testamento, em algumas passagens, aí como eu disse, algumas determinadas interpretações, muitas vezes, ou quase sempre, altamente distorcidas. O aspecto da autonomia do indivíduo que abdica de toda a capacidade de autorregulação, de autodeterminação e de participação, nós também podemos chamar, ou podíamos observar como um componente de alienação. Quando você retira de si, quando você, de uma maneira, eu não diria consciente, porque ninguém racionalmente vai escolher o pior caminho para si, mas digamos que não houve uma imposição externa, ou pelo menos essa imposição ela não é feita de maneira tão violenta ou de maneira tão clara, em que a ponto o indivíduo que passa por esse processo de alienação poder recusar. Então, portanto, tem que ser, ainda que seja um processo de coerção, tem que ser uma forma em que ele assimile esse comando dizendo: você vai abdicar de si mesmo, sem que, ao mesmo tempo que recebe esse comando, ele possa agir ou possa reagir de maneira mais efetiva. Então tem que ser um comando sutil, ou seja, ainda que haja uma coerção, ela tem que ser sutil, né? Não pode ser um fato, um ato, uma ação diante da qual ele consiga minimamente esboçar alguma forma de reação. Pensando nisso, semana passada a gente produziu um texto, foi um lapso de coincidência, mas na verdade é porque a gente está vivendo um contexto, né? Passamos por uma contemporaneidade, e nesse sentido, se você consegue ler alguns sinais, você consegue se reportar a alguns fatos, algumas vezes com horas de antecedência. Mas não é porque você está adivinhando, né? No caso do meu texto aqui, não estava adivinhando esse episódio na Bolívia. E nem estava adivinhando que nós teríamos uma manifestação no Brasil pedindo a volta do AI-5, que foi o pior instrumento legal de regulamentação da tortura e da violação de direitos. Mas é porque eu vivo num contexto e eu procuro me situar dentro desse contexto, observando esses sinais e procurando interpretar esses sinais. Então, nesse sentido que saiu esse texto. E, emblematicamente, algumas perguntas acho que tem tudo a ver com esse nosso, não só o nosso momento, em que as pessoas saem livremente pedindo pela volta do AI-5, e volto a dizer, pela impossibilidade de falarem. Então, aqueles que pediram AI-5, se isto voltar, eles também serão atingidos por esse monumento de poder abusivo, digamos assim, e elas próprias, que hoje impedem o AI-5, amanhã estarão reprimidas. Mas algumas perguntas que a gente colocava nesse texto são mais ou menos assim. Quem sois vós, afinal? Amigos do rei? Mas como? Se vós só conheceis a miséria.
Não abrireis mão dos costumes? Mas de qual costume? Qual mais precisamente? Da opulência daqueles que vos oprimem? E por acaso esta opulência é um costume seu ou daqueles que te oprimem? Porque vós vos entregais ao tirano, sorridente, amável, arqueado pelo jugo? Sois tirano também, em miniatura? Sois tirano subjugado? Um gado amestrado, adormecido neste vasto pasto verde e amarelo? Que diabos de tirano sois vós? Um minúsculo, de quem todos abdicam? Não reclamais se é cegos por teu pai? Alguém o chamaste de pai fascista? Mas te irritas ver falar do pai e pouco te incomodas com o fascista? Aí o texto continua provocando, tentando provocar a consciência de quem emerge nesse curso contemporâneo da política e insiste em algumas perguntas. Percebes que não fosse o Estado, a casa, os costumes, a família, o emprego que tu perdeste? Percebes que perdeste há muito o imemoriável lapso de tempo onde dormitava a tua dignidade? Percebes o quanto já és incapaz de perceber algo relevante? Sentes o quanto nos cansa escrever-de sobre o mesmo? Sentes a tua passiva mesmice desse nada que a ti tornaste? Sentes o tempo perdido por todos nós, ao te lembrardes do que não deveria teres esquecido, que é a tua consciência, que é a tua autonomia, que é a tua dignidade? Sentes que é um caso perdido, se já não sentes nada do que acabamos de dizer? Desculpe-nos por lembrar-vos disso. Isto é apenas um acorde daquilo que poderia ter te tornado. Mas se assim quereis, voltas a dormir, até que ninguém te acorde. Ficais como um animal que se abateu, e abatido, declinou da coroa do reino da política, pois abdicarás de tu e dos teus direitos.